alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam também o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical, portal ebd.org.br. Ali os irmãos vão ter o itinerário do nosso raciocínio, porque nós não repetimos a lição da Escola Bíblica Dominical, da revista, né? Os irmãos já leram o texto da revista, os irmãos já assistiram ao vídeo do comentarista, leram o livro de apoio. Nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E, como algumas pessoas têm dificuldade em acompanhar o raciocínio, os irmãos indo ao texto de aula, indo aos slides, os irmãos irão encontrar este raciocínio, pois nós temos o desenvolvimento conforme o texto que nós produzimos. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical publica durante a semana 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós também colocamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo, aqui no canal do YouTube, do nosso estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão tem pleno acesso e no chat poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Caso queira, e é nosso desejo que o irmão queira, compareça presencialmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no 4º andar do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos estudando a apologética cristã, fazendo a defesa da fé cristã, vendo o que a Bíblia nos fala sobre o conjunto das crenças que nos foram reveladas por Deus e pelas quais nós alcançamos a salvação e a comunhão com o Senhor na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e também o presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Pastor Ezequias foi o presidente da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando, já no segundo bloco do trimestre, onde nós vamos analisar os ensinos bíblicos a respeito de Jesus Cristo, da doutrina de Cristo, a chamada Cristologia.
Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a encarnação do Verbo. E quando falamos em encarnação do Verbo, nós estamos falando sobre a humanidade de Jesus. A expressão verbo, em grego, é logos, né? E é uma expressão que quer dizer palavra e quer dizer também razão. Nós não vamos nos aprofundar a este respeito, porque nós teremos uma lição específica falando sobre a divindade de Jesus, né? E essa expressão verbo, que em grego é logos, é uma expressão que nos fala sobre a divindade de Jesus. E o nosso tema hoje não é a divindade, o nosso tema hoje é a humanidade de Jesus. Mas quando no título da lição nos fala sobre a encarnação do Verbo, nós estamos falando daquilo que o apóstolo João nos explicita no seu evangelho, no capítulo 1 e no versículo 14. Assim diz João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o apóstolo João deixa bem claro que este verbo, que é Deus, pois nós vamos ler agora o capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, este verbo é Deus. E este verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo, o Deus, que é o Filho de Deus, Jesus, que é Deus, se fez homem. Ele se fez carne. É isso que é a encarnação do Verbo. E isto é fundamental na fé cristã. E é peculiar à fé cristã. Só o cristianismo nos mostra que Jesus é Deus que se fez homem. É o Deus feito homem. Nenhuma outra religião, nenhum outro conjunto de crenças assim acredita. Só o cristianismo. Se nós formos aos muçulmanos, eles vão dizer que Jesus é homem, mas não é Deus. Os judeus, o judaísmo, vai dizer que Jesus é homem, mas não é Deus. Os espíritas vão dizer que Jesus, alguns entendem que Jesus foi homem, outros entendem que ele apenas foi um espírito evoluído, nunca se humanizou, mas nenhum deles admite que Jesus é Deus. O budismo vai dizer que Jesus é um espírito evoluído, nada mais do que isto. Também não é Deus. E assim por diante. Então, nós podemos verificar que se trata de uma singularidade da fé cristã. E por isso mesmo é verdade, porque todas as outras religiões, como nós vimos na lição anterior, são falsas. Mas a religião verdadeira sabe que a verdade é que Jesus é Deus que se fez homem. Então, aqui nós temos esta afirmação, esta crença que é básica. Se Jesus não é Deus feito homem, ele não poderia ser o Salvador da humanidade. É isto que nós temos que entender bem. É fundamental
que Jesus seja o Deus feito homem, para que ele possa salvar, ser o Salvador e o único e suficiente Salvador da humanidade. O apóstolo Paulo, ele fala desta realidade. Lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo nos diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Paulo deixa bem claro que Deus enviou o seu Filho. Portanto, Deus enviou Jesus, que é Deus. E ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Então, aqui também Paulo mostra que Jesus é o Filho de Deus, mas ele nasceu de mulher, ele se fez homem. E isto Paulo chama de plenitude dos tempos. E por que nós temos a plenitude dos tempos? Porque era o cumprimento da promessa que Deus havia feito ao homem no dia mesmo da queda, no dia em que o primeiro casal pecou. Então, Jesus vem cumprir uma promessa do Pai, uma promessa divina. Lá em Gênesis 3:15, Deus prometeu salvar o homem e mostrou que a salvação viria por um homem. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Salvador seria a semente da mulher. A semente da mulher. A semente da mulher que feriria a cabeça da serpente e que teria o seu calcanhar ferido. Então, aqui Deus já mostra que o Salvador seria um ser humano. Ainda não havia sido dito que ele seria Deus, o próprio Deus. Alguns entendem que quando o pai fala, e porém inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta a semente. Então, alguns dizem que o próprio Deus, já o pai, apontou a figura do filho que estava ali presente. Ele já disse que seria o filho. Esta semente. No original hebraico está até ele. Né? Então, teria havido já a indicação de que a pessoa divina de Cristo seria a semente da mulher. Tanto assim é que Eva se alegrou ao dar à luz ao seu filho Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Ela estava alegre, contente, porque ela achava que aquele filho era o Salvador, a semente da mulher. Ela estava enganada. O Salvador não era Caim. Caim era do maligno. Caim pecou. Mas nós vemos que Caim não era o Salvador, mas havia esperança
E esta esperança que nasce ali, já no primeiro casal, depois da queda, ela se realiza, ela se concretiza quando vem a plenitude dos tempos, como disse o apóstolo Paulo, lá em Gálatas. Lá nasce o filho como homem, nascido de mulher. Então, aqui nós vemos que é fundamental que o Salvador seja um ser humano, ele tenha humanidade, ele seja um homem. Isto é fundamental. E negar a humanidade de Jesus, negar que ele se fez homem, é negar a verdade bíblica, é procurar enganar o ser humano, é procurar trazer ao ser humano uma ideia distorcida, que é a ideia de que não é possível ao homem alcançar a salvação, ou pior do que isso, que qualquer homem alcança a salvação. Negar a humanidade de Jesus é negar a necessidade de Jesus vir ao mundo para que nós possamos ser salvos. Essa realidade da humanidade de Jesus, ela se mostra também na declaração de Cesareia, como é conhecida a confissão que Pedro, por revelação do Pai, faz a respeito da pessoa de Jesus. Lá em Cesareia de Filipe, nós lemos no capítulo 16, a partir do versículo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vemos que Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era o nicho idolátrico da terra de Israel. Localizada ao pé do Monte Hermon, no norte de Israel, uma região, inclusive, de floresta, ao pé do Monte Hermon, Cesareia de Filipe tinha este nome porque foi Filipe, o filho de Herodes, o Grande, que havia dado o nome àquele lugar de Cesareia em homenagem a César. E ali naquela região, já antes do Império Romano, já desde quando os gregos, sob o comando de Alexandre o Grande, haviam invadido a região e dominado a região, ali era um lugar onde havia muitos templos para deuses gregos e deuses de outros povos. A Galileia era conhecida como a Galileia dos gentios. Galileia, inclusive, quer dizer terra dos gentios, porque ali muitos gentios haviam até construído cidades e vindo morar ali, e particularmente em Cesareia de Filipe, nós tínhamos templos para vários deuses. O deus Pan, que era o deus das florestas e das cavernas para os gregos. Havia sido construído um templo para César Augusto, o primeiro imperador romano, que era Otávio, sobrinho de Júlio César, e que, quando virou imperador, se proclamou imperador, ele adotou o nome de Augusto, que quer dizer divino. E lá, Herodes mandou construir um templo em honra a César Augusto. E depois, Filipe mandou também construir um templo em honra a Tibério, que era também sobrinho de Otávio e que foi seu sucessor, e que também se declarava divino. Então, era uma região de idolatria. E eu fico imaginando quando Jesus mandou que os discípulos fossem com ele para Cesareia de Filipe, a admiração e a surpresa dos judeus. Por quê? Porque se tinha um lugar que o Messias não deveria ir,
era Cesareia de Filipe, onde havia idolatria, onde havia total desobediência à lei. Mas é para lá que Jesus leva os seus discípulos. E não é por acaso, porque a revelação de que Jesus era o Salvador tinha que se dar no lugar onde havia todas as religiões, num lugar onde havia todos os cultos, para se mostrar que o único Deus verdadeiro se tinha revelado ao homem na pessoa de Jesus. Cesareia de Filipe serve como uma amostra, como um tipo do nosso mundo, onde os homens criam várias e diversas religiões, adoram vários e muitos deuses. Mas é nesta multiplicidade de religiões, de credos, de deuses, que o Pai revela o único Salvador, que é Jesus. E ao chegar a Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí, então, nós vemos que na multiplicidade das religiões, na multiplicidade dos credos, todos criados pela mente humana, cegada pelo diabo, todos os credos e todas as religiões surgidos da cegueira espiritual, da consequência da recusa da glorificação a Deus. Não é assim que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Essa é a situação do homem, cego o seu entendimento pelo diabo. Ele recusa-se a glorificar a Deus, apesar da manifestação de Deus pela natureza, pela consciência, e começa a criar na sua imaginação deuses. Começa a criar religiões. E com a sua mente obnubilada, ele começa a inventar crendices, inventar mitos, inventar histórias, se dizendo sábio, se torna louco e passa a adorar a criatura em vez do Criador. Era isso que acontecia em Cesareia de Filipe, que serve como uma figura, uma amostra da realidade religiosa de todo mundo. E é ali que Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quais são os discursos vazios e desvanecedores dos homens espiritualmente cegos? E é o que acontece nos dias de hoje. A resposta dos discípulos foi: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Na melhor das hipóteses, o homem cego espiritualmente vê Jesus como um profeta, mas não passa disso. Na melhor das hipóteses, quando não considera Jesus um falsário, quando não considera Jesus um líder político fracassado, revolucionário, quando não considera Jesus um espírito evoluído, não. O máximo é um profeta. É por isso que a fé cristã é diferente de todas as outras. Porque o cristianismo, e ele se chama cristianismo, porque ele admite que o Cristo é Deus. Deus que se fez homem.
E então, Simão e Jesus então pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O mundo não admite a humanidade e divindade de Jesus. Vê Jesus apenas como um profeta na melhor das hipóteses. Mas e nós, que somos seus discípulos? E a Bíblia diz, Mateus 16:16, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós temos a humanidade e a divindade de Jesus. Foi o Pai quem revelou para Pedro, não foi a imaginação de Pedro, porque a imaginação humana nunca chega à verdade. A verdade tem que ser revelada por Deus. E então Deus revela a Pedro quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o homem escolhido, o homem ungido para trazer a salvação. Mas tu és Deus também. Tu és o Filho do Deus vivo. Essa é a declaração básica do cristianismo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto que alguns comentadores estudiosos da Bíblia entendem que a pedra que Jesus menciona, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, entendem que a pedra seria esta confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós preferimos entender que a pedra é o próprio Jesus, como Pedro dá a entender lá na sua epístola, né? Nos chamando de pedras vivas, porque Pedro quer dizer pedrinha, pedregulho, e chamando a Jesus de pedra. Mas esta é a declaração primordial da fé cristã. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, é o escolhido, é o ungido, é a pessoa que iria pagar o preço dos nossos pecados, que iria derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Mas ele é Deus também, ele é o Filho do Deus vivo. Então Jesus é homem e Jesus é Deus. É Deus que se fez homem. Essa é a ideia primordial aqui. E quando diz tu és o Cristo, isto mostra que é um homem especial. Aliás, é o único ser humano em sua plenitude, como nós vamos ver daqui a pouco. É o único homem na sua plenitude. O homem é Jesus. O ser humano é Jesus. O ser humano criado por Deus é Jesus. Jesus é o homem por excelência. É o ser humano por excelência. Nem Adão teve esta excelência que teve Jesus. Porque, embora Adão tenha sido criado assim como Jesus, sem pecado, ele pecou, ele se degenerou, ele se corrompeu. E todos os seus descendentes têm esta natureza corrompida. Mas Jesus, criado assim como Adão, sem pecado, nunca pecou. E se mantém o homem sem pecado e reto e perfeito até os dias de hoje, e assim será para sempre. Então, Jesus é o homem perfeito, é o homem por excelência, o ser humano por excelência. A semente da mulher. E nele nós podemos nos agradar.
não em Caim como fez Eva, mas em Jesus, porque ele é o homem por excelência. Quem não crê que Jesus é o Deus feito homem, que Jesus se humanizou e é o homem por excelência, ele está se desviando da verdade, ele está fora da verdade. Ele está fazendo Deus de mentiroso, porque foi Deus quem prometeu que o Salvador seria um homem lá no Jardim do Éden. E isso se concretiza, como diz Paulo, quando Jesus nasce. Quando Jesus se faz carne e depois nasce de mulher. Quem não crê nisso chama Deus de mentiroso. E certamente não terá a vida eterna. Porque ele mente e ainda chama Deus de mentiroso. É o que diz o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus revelou a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem não crê nisso, chama Deus de mentiroso. Não crê no testemunho que Deus deu do seu Filho. E por isso, blasfema contra Deus e por isso se perderá. Quem não crê que Jesus é Deus feito homem, não terá a vida eterna. É o que nós vemos aqui no texto bíblico que acabamos de ler. Jesus se fez homem, o Verbo se fez carne. Enquanto homem, Jesus tem um princípio de existência. Porque só Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Mas só Deus é eterno. O ser humano, ele foi criado para ser eviterno. O que quer dizer eviterno? Ele tem princípio, mas não tem fim. O ser humano, ele é eviterno, ele tem princípio, mas ele não tem fim. É por isso que todos os homens viverão na eternidade. Como, irmão Caramuru? Como é que os homens viverão na eternidade? Ou os homens existirão, é melhor eu dizer assim, os homens existirão na eternidade. Todo ser humano existirá na eternidade, desde Adão até o último homem que nascer antes do fim deste céu e desta terra. O que diz o cremos da nossa declaração de fé no item 15. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos. E na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Todos os seres humanos continuarão existindo no estado eterno. Quem for fiel terá uma eternidade de gozo e felicidade. Quem for infiel terá uma eternidade de tristeza e de tormento. Mas nenhum homem deixará de existir. É por isso que os homens são eviternos. Ah, mas isso está aí na declaração de fé das Assembleias de Deus. Não é Bíblia.
A declaração de fé reproduz o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 25, versículo 49. Aliás, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, Jesus aqui termina o seu sermão profético falando que os justos terão a vida eterna e os injustos terão o tormento eterno. Mas isso já era dito lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aqui também o profeta Daniel mostra que o ser humano não deixa de existir. É mentirosa esta doutrina chamada do aniquilacionismo, que diz que os infiéis serão aniquilados, serão destruídos. É o que ensinam as testemunhas de Jeová e os adventistas. Não é verdade isso. Jesus disse que haverá o tormento eterno e a vida eterna. Daniel recebeu a revelação de que haverá o desprezo e vergonha eterno e haverá a vida eterna, né? Vamos repetir aqui o texto de Daniel, né? Haverá a vida eterna e haverá a vergonha e desprezo eterno. Então, Jesus, ele, quando se torna homem, ele se torna eviterno. Ele teve um começo de existência como homem. Então, guardemos bem, Jesus é Deus, não vamos falar da divindade de Jesus hoje, mas enquanto Deus, ele não tem começo. Mas ele teve um começo quando ele se fez homem. Ele teve um princípio de existência. E o Verbo se fez carne. Mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, o princípio da existência de Jesus foi quando o Verbo se fez carne no ventre de Maria. E isso é bem explicado no texto bíblico. O anjo Gabriel, ao visitar Maria, que seria a mãe de Jesus, ele explica. Ele disse que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, a mãe do Messias. E Maria ficou confusa. Lucas capítulo 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, aqui nós vemos que Maria engravidaria porque o Verbo se faria carne. Então, Jesus é gerado, ele se gera no ventre de Maria. Então, Jesus se torna um ovo, porque o ser humano começa sendo um ovo. Nós somos fruto da concepção, e a concepção nossa é o espermatozoide do nosso pai, o óvulo que fecunda o óvulo da nossa mãe. E aí surge o ovo, esta nova vida. Esta é a concepção. Mas a concepção de Jesus foi ele se fazendo carne. Então, Jesus não tem o DNA nem de José, nem de Maria. Porque ele não é fruto da conjunção carnal
do ato sexual de José e de Maria. Não. Ele se fez carne. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Foi Deus quem criou o ovo Jesus. Jesus surge como um ovo. Adão já surgiu como um adulto. É por isso que eu disse que Jesus é o homem por excelência, porque ele é o único ser humano que, criado diretamente por Deus, passou por todas as fases do desenvolvimento humano. O homem, ele é um ovo, depois ele vira um embrião, depois ele vira um feto, aí ele nasce, ele é um neonato, um recém-nascido, depois ele vira um bebê, depois ele vira uma criança, depois ele vira um adolescente, depois ele vira um jovem, depois ele vira um adulto. O único homem que passou por todas estas fases sem pecar foi Jesus. Jesus foi criado perfeito, porque foi criado sem pecado. Assim como Adão. É por isso que Paulo chama Jesus de último Adão. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Deus tomou o pó da terra, fez aquele boneco de barro, soprou nos narizes de Adão, e ele recebeu o fôlego de vida e foi feito alma vivente. Um homem sem pecado, um homem perfeito, um homem com comunhão com Deus. Depois da costela de Adão, Deus criou a Eva, também perfeita, sem pecado, também alma vivente. Mas Jesus foi gerado no ventre de Maria. Um ovo que virou embrião, que virou feto, que virou neonato, recém-nascido, que virou bebê, que virou criança, que virou adolescente, que virou jovem, que virou adulto. E que nunca pecou. Se manteve no estado de santidade em que foi criado. Adão foi criado em estado de santidade. Eva foi criada em estado de santidade. Mas pecaram. Se degeneraram. E seus descendentes já não tinham a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Já não era mais a semelhança de Deus. Conforme a sua imagem. Já não era a imagem de Deus. E chamou o seu nome Sete. Adão, ao pecar, degenerou-se, corrompeu-se. Mudou a sua natureza, ficou uma natureza decaída. E todos os seus descendentes têm esta natureza decaída. Jesus não. Jesus foi gerado pelo próprio Deus. Autocriou-se no ventre de Maria. E ao contrário de Adão, que já nasceu adulto, ele passa por todas as fases. Por isso que ele é o homem por excelência. Jesus é o homem planejado por Deus. Aquele que, criado sem pecado sempre viveu em todas as fases do desenvolvimento humano. É por isso que Jesus é o nosso exemplo. É Jesus que é o nosso exemplo, não é Adão que é o nosso exemplo. Pelágio, um monge que viveu no século IV, ele criou uma heresia, o pelagianismo,
E nessa heresia ele dizia que o homem não tinha natureza depravada. E todo ser humano, quando ele nascia como Adão, antes do pecado. E Adão era apenas um exemplo que não deveria ser seguido. Se ao invés de seguir o exemplo de Adão, o homem seguisse o exemplo de Jesus, então ele seria salvo. Ele negava a natureza depravada do homem, mas a Bíblia é bem clara. Os descendentes de Adão têm a natureza caída, a natureza depravada. Não são imagem e semelhança de Deus, são imagem e semelhança de Adão. E por isso precisam ser novamente gerados, espiritualmente gerados. E disso nós vamos falar em outra lição também, para poderem ser salvos. O exemplo é Jesus. Jesus é o homem criado perfeito e que nunca pecou. Por isso que Jesus precisava ser homem, para mostrar que o homem pode ser salvo, que o homem pode vencer o pecado. Ele, como homem sem pecado, se fez pecado por nós. É o que está escrito lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5 e 21. O homem não pode salvar-se a si mesmo. O homem não é bom, o homem é mau, tem a natureza corrompida, peca inevitavelmente. Por isso Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados, para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. E para que Jesus pudesse pagar o preço dos nossos pecados, ele tinha que ser esse homem por excelência, que nunca pecou e passou por todas as fases humanas e pudesse agora entregar a sua vida sem que a morte estivesse sobre ele, porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem peca, ele merece morrer. Mas Jesus nunca pecou, não merecia morrer. Mas porque morreu em nosso lugar, ele pôde salvar-se. Pode nos salvar. Jesus, o último Adão, aquele que foi gerado, tem princípio de existência, foi gerado sem pecado e, por isso, e passou por todas as fases da vida humana. Ele adquiriu a consciência. E ao adquirir a consciência, ele não pecou, ele não escolheu o mal, ele escolheu o bem. Ele não tinha natureza depravada, ele não era escravo do pecado, por isso ele escolheu o bem. Mas ele poderia escolher o mal, porque Adão também foi criado sem pecado, mas escolheu o mal. Mas Jesus não, o último Adão, ele escolheu o bem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Aqui também Isaías mostra que este menino, este homem também é Deus. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitim-Fada será desamparada dos seus 2 reis. Então aqui nós vemos Isaías mostrando que quando Jesus adquiriu a consciência, ele escolheu o bem e rejeitou o mal. E continuou rejeitando o mal até a morte. Então aqui nós vemos que Jesus realmente se humanizou. E esse versículo até nos diz a papinha de Jesus, né? Jesus, como bebê, ele comia manteiga e mel. Ele comia papinha.
Ele se humanizou em tudo. E por ele ter se humanizado, é que ele tornou possível a nossa salvação. E aqui, mais uma vez, vemos, Jesus se autocriou no ventre de Maria. A Virgem conceberá. Quem nega a concepção virginal de Jesus, quem nega que Maria era virgem quando engravidou, nega que Jesus seja o Salvador. Porque para Jesus ser o Salvador, ele precisava ser o segundo Adão, o último Adão. Ser criado diretamente por Deus, pois só assim ele seria criado perfeito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Foi o que Jesus disse para Filipe, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Era o resplendor da glória de Deus. Assim como foi Adão e Eva antes de pecarem. Mas Jesus nunca pecou. Então ele sempre permaneceu sendo a expressa imagem. É por isso que Jesus tinha de nascer de uma virgem. É a concepção virginal de Jesus. Jesus foi concebido no ventre de Maria sem que ela tivesse tido qualquer relação sexual. Porque ele se fez carne. Continuando, nós podemos também ver que Jesus, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para formar família, como ensinava o reverendo Moon. Não. Ele veio para salvar o mundo, para entregar a sua vida pelo mundo. Por isso que Jesus não fracassou porque não casou. Ele não tinha que casar. Ele tinha que formar uma família de Deus. Ele tinha que reconciliar o homem com Deus. Por isso que ele não formou família, embora tenha nascido necessariamente numa família. Jesus se fez homem, se fez ser humano, mas Jesus também era um varão. Existe uma seita aí que diz que Jesus é uma mulher. Não, Jesus não foi mulher, Jesus foi um varão. Tanto que ele é um menino. Olha aqui o que Isaías fala. Um menino. Antes que este menino. É um menino, não é uma menina. É um menino. Tanto que ele foi circuncidado. Lucas, capítulo 1. Aliás, Lucas, capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, aqui também nós vemos que Jesus é um menino, é um varão. Não tem cabimento dizer que Jesus é uma mulher. Jesus se fez homem. E ao se fazer homem, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos atributos divinos. Nós não vamos falar da divindade de Jesus hoje,
Mas é bom lembrar que Jesus abriu mão da glória divina. Por quê? Porque ele entrou no mundo. Entrando na terra, entrando no mundo, ele abriu mão da glória divina. Isto é muito bem explicado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra isso. Jesus, sendo em forma de Deus, quer dizer, ele é Deus, foi achado na forma de homem, ou seja, num determinado momento ele se fez homem, ele teve um princípio de existência, e ao se fazer homem, ele tomou a forma de servo. Ele que era o Senhor, ele tomou a forma de servo e viveu como servo. Ele nunca usou dos atributos de Senhor que ele tinha e não deixou de ter. Porque ele, sendo em forma de Deus, e sendo em forma de Deus, então ele é Deus. Ele não pode deixar de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus. Mas quando ele se fez homem, ele abriu mão dos atributos divinos. Ele não usou os atributos divinos. É como um soldado que está cheio de armas. E, de repente, ele abre mão das armas. As armas são dele. Continuam sendo dele. Mas, por um ato de vontade, ele deixa de usar as armas, levanta as mãos e se rende. Foi o que fez Jesus. Jesus deixou de usar os atributos divinos, porque ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até a cruz, Jesus não usou dos seus atributos divinos. Ressuscitado, ele então diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, Jesus retoma o uso dos seus atributos divinos após a ressurreição. Mas antes da ressurreição, não. Até a cruz ele se humilhou. E nisso ele é o nosso exemplo. Porque o homem por excelência, sendo Deus, abriu mão dos atributos divinos para ser servo. E nós, quando somos salvos, somos uma nova criação, passamos a ser filhos de Deus, devemos, como Jesus, nos humilhar e ser obedientes até a morte. E olha que nós não somos Deus. Ele, sendo Deus, se humilhou. Nós, não sendo Deus, mais ainda temos que nos humilhar. Então, aqui, Jesus se fez carne e assumiu a posição de servo. Ele nunca usou dos seus atributos. Foi por isso que, antes de começar o seu ministério, ele foi cheio do Espírito Santo. No batismo, ele vai se batizar. Por quê? Porque ele estava assumindo a forma de servo. João Batista não queria batizá-lo, mas ele disse: olha, me batiza porque importa que seja cumprida toda a justiça. Jesus veio ocupar o lugar de servo. E como servo ele precisava ser batizado
porque a missão dele era assumir o lugar do pecador. Jesus não assumiu o lugar do pecador só na cruz. Na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados, mas ele assumiu o lugar do pecador desde o momento que ele se fez homem. E é por isso que ele se faz homem, e é por isso que ele aprende a obediência, é o que diz o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu, ele era senhor, ele mandava. Agora ele assumiu a forma de servo, então ele tinha que obedecer. E ele aprendeu a obedecer, a começar dos seus próprios pais. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Jesus aprendeu a obediência e foi obediente até a morte. O ser humano, por excelência, é obediente a Deus. E ele assume a posição do pecador em obediência a Deus. É batizado e é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ele na forma de pomba. E Lucas diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus é cheio do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Porque ele abriu mão dos atributos divinos e, como homem, ele só poderia exercer o seu ministério cheio do Espírito Santo. E é por isso que, antes de subir aos céus, ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, porque só cheios do Espírito Santo eles poderiam prosseguir o ministério de Jesus. Porque a igreja hoje dá continuidade ao ministério de Jesus. E Jesus exerceu este ministério enquanto homem, até porque ministério é serviço. Ele tomou a forma de servo. É por isso que Jesus é o homem por excelência. E se ele não fosse o homem por excelência, ele não poderia nos salvar. Porque só o homem morre. Deus não morre. E ele tinha que morrer por nós. Só o homem tem sangue. No céu não existe sangue. E ele precisava derramar o seu sangue por nós, entregar a sua vida por nós, porque no sangue está a vida. Por isso ele precisava se humanizar. Sem o que a salvação seria impossível. A encarnação do Verbo é condição necessária para que haja a salvação. E ao ser homem, Jesus nos ensina como nós devemos ser. Como Jesus, nós devemos, como diz o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Jesus humilhou-se a si mesmo. O homem tem de ser humilde, tem de ser manso e humilde de coração, obediente, humilhar-se diante de Deus, para poder agradar ao Senhor. Quando o Pai disse lá no batismo de João, este é o meu filho amado em quem me comprazo, coisa que ele repete no Monte da Transfiguração. Ele nos mostra que para agradarmos a Deus, nós temos que ser como Jesus. E é por isso que Jesus se fez homem. Para que nós fôssemos, para que ele fosse o nosso exemplo.
e para que ele pudesse ser também o nosso ajudador. Lá em Hebreus, no capítulo 2, o escritor aos Hebreus diz assim, versículo 14: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque Jesus se fez homem, ele pode nos ajudar. E pode nos garantir a salvação, a vitória. Não só como exemplo, mas como companheiro. Como intercessor. Tudo que você passa, Jesus passou. Ele não é igual a nós, ele é semelhante. Por quê? Porque ele foi gerado sem pecado e nunca pecou. Mas ele passou por tudo que nós passamos. Foi tentado em tudo. E por isso pode nos socorrer, pode nos ajudar. Porque Jesus se fez homem, nós confiamos na sua ajuda e no seu auxílio. Negar que Jesus se fez carne é abrir mão deste indispensável auxílio que nos levará ao céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nunca duvide desta verdade bíblica. Amém.